Olá, meus queridos, como estão? Nós temos uma pergunta bastante relevante no dia de hoje, e esta pergunta é: Por que as pessoas confundem tanto Tantra com sexo? é comum esta confusão, porque o Tantra veio dentro de um balaio de contracultura, em década de 60, 70, onde todas as coisas vieram muito misturadas. Nessa contracultura vieram alucinógenos, nessa contracultura vieram hips, nessa cultura veio Aleister Crowley, nessa contracultura veio yoga, nessa cultura veio Osho, veio tudo misturado no mesmo caldeirão, e esse caldeirão veio muito apimentado por questões sexuais, né? Então, se você for ver até, por exemplo, dentro da cultura hippie, né? Até, por exemplo, um filme que lançou a cultura hippie para o mundo, que foi o musical Hair, nasceu lá um filho, ninguém sabia nem de quem era o filho, né? Era assim. Porque aí veio também a onda das questões de esquerda, de Marcuse, etc., onde via a destituição de poder de família. Então nós temos uma condição, uma fenomênica sociológica associada a esta confusão toda. E muita gente gosta que isso fique bem confuso mesmo, porque tem interesses que não são interesses genuínos. Então, fica uma coisa muito descompensada. E por que as pessoas confundem Tantra com sexo? Porque elas têm umas informações muito mal concebidas, além do mais que elas têm uma dificuldade em compreensão da diferença entre forma e conteúdo. Então, eu sempre cito essa questão toda de que você vê uma cena onde tem alguém pegando a cabeça de outra pessoa e enfiando embaixo d'água. O que é isto? Pode ser um afogamento. Pode ser uma tortura, no Dake. No Dake, não. Não precisa ser no Dake. Pode ser uma tortura de alguma força policial. Uma tortura de qualquer coisa, né? Ou pode ser um batismo. É a mesma cena. É alguém pegando a cabeça do outro e enfiando embaixo d'água. Então, se você olhar a cena crua e simples, você não vai saber o que está acontecendo. Porque a intenção das três ações é completamente diferente. E esta intenção é algo invisível. Esta intenção é o contexto de conteúdo e não da forma. A forma continua sendo a mesma, mas a essência, que é a intenção, é completamente diferente. Então, dentro das práticas tântricas, existem técnicas de antinomianismo, que é de ir contra a correnteza do padrão da estrutura do praticante, e muitas destas questões têm a ver com a sexualidade. Agora, o grande problema é que, por exemplo, eu sou um pastor evangélico, vamos supor, eu sou um pastor evangélico, e vejo lá a foto de alguém enfiando a cabeça do outro embaixo d'água. Eu vou pensar, é um batismo, porque as sinapses cerebrais do pastor que costuma batizar alguém, aquela cena vai acionar o seu mecanismo é um batismo. Se for, por exemplo, alguma gangue, um cara de uma gangue, vendo ali o outro enfiando a cabeça embaixo d'água, isso aí ele está querendo que confesse um crime que ele fez, ou alguma coisa que ele não fez. Mas vai ser uma tortura. Então, depende da mente que concebe. Então, se a mente do indivíduo olha para o Tantra e vê sexo, é como o pastor que vê alguém sendo batizado com a água, por exemplo, e enxerga naquilo um batismo. Então, o indivíduo vê de acordo com a referência que ele tem da questão. Como muita gente só pensa em sexo e a visão que as pessoas têm de corpo é só sexo, é natural que elas olhem para o Tantra e vejam sexo com a mesma naturalidade que o pastor vai olhar naquilo, um batismo, e um policial tá torturando o cara. Mas, no caso, essa cena controversa, que pode ter várias interpretações, seria qual no Tantra que a pessoa confunde com sexo? Essa cena no qual essa cena controversa, que muitas pessoas confundem com o sexo, vem do fato de que
O Tantra não trabalha necessariamente com sexualidade, mas um dos maiores problemas que a humanidade tem é a forma como ela expressa a sexualidade e a moldura no qual ela colocou esta sexualidade. Logo, no Tantra, e especialmente nas práticas de Neo-Tantra, existem diversas atividades que o indivíduo faz sem roupa. Até, por exemplo, massagem, que ele não vai receber roupa. Não vai receber a massagem com roupa porque vai sujar de óleo, por exemplo, né? Mas o indivíduo que tem uma mente orientada para sexo, em qualquer coisa ele vai enxergar sexo. E em muitas práticas relacionadas com o Tantra, ele vai estar vendo sexo em tudo, porque a mente dele é orientada para o sexo. Não que o Tantra tenha alguma coisa a ver com isso. Então, esta é a grande e catastrófica diferença que eu já falei em 10 vídeos. Eu tenho 10 vídeos que falam de sexo tântrico, mas essa pergunta ainda me vem. Por que as pessoas ainda confundem estas questões, né? E uma questão não tem absolutamente nada a ver com a outra. O que acontece é que hoje, na nossa sociedade, na nossa civilização, quando duas pessoas estão sem roupa, uma na frente da outra, já é para um caminho ligado à sexualidade. O cérebro já tem esta orientação. Enquanto que, em algumas práticas tântricas, isso aqui talvez uma pessoa que quer usar mal esse vídeo, ela vai usar, né? Porque uma coisa é o seguinte, para aquele que está preparado, nenhuma palavra é necessária, mas para aquele que não está, nenhuma é suficiente. Eu poderia explicar 1000 horas aqui. E para muitas mentes isto não é suficiente ainda. Por quê? Uma mente muito orientada, uma mente com uma estreiteza muito, muito grande, ela vai enxergar o seu padrão em tudo. E isto é comum em todas as questões, não só com relação ao Tantra, mas com relação a todo e qualquer assunto que esteja relacionado com a própria existência, com a própria vida, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma mente orientada para o medo, ela vai enxergar medo em tudo. Medo de sair de casa, medo de ser assaltado no supermercado, medo de sair à noite, porque a mente dela é orientada para o medo. E estando orientada para o medo, aquele vai ser o padrão atrativo através do qual ele vai construir a sua vida, né? Então existem pessoas que a mente é orientada para o sexo. Como que uma mente é orientada para o sexo? Geralmente faz parte de uma estrutura de uma estrutura sociológica onde ela teve uma religião que continha muito a sexualidade ou onde os pais continham muito este assunto, ou seja, no lugar onde o indivíduo conteve muito determinada informação, onde ele se reprimiu muito, ele passa a enxergar só aquilo. Então, quem vê muita confusão de Tantra e sexo de uma forma explícita a ponto de criar um incômodo quando dos seus primeiros estudos, ele deve olhar para si mesmo e perceber que muitas vezes ele vê sexo em tudo. Então não é que o Tantra ele vê um problema de sexo no Tantra, é que ele vê sexo em tudo. Então, no caso, seria uma mente maliciosa, né? Que não enxerga com pureza as coisas, que tem uma malícia em tudo. Tudo ela leva para um outro lado. Isso, talvez, em casa já tenha esses padrões e a pessoa vai crescendo num padrão malicioso, né? E eu acho que acaba desenvolvendo uma mente maliciosa por conta disso. Sim, você falou da mente maliciosa. A grande questão é que, enquanto o indivíduo está em sua mente, toda a sua prática é filtrada pelos paradigmas que existem nela. Então, eu já falei isso em diversos vídeos também. Que o Tantra sem meditação não é Tantra. E o que nós colocamos como meditação é um apaziguar da mente, apaziguar do elemento controlador, um apaziguar de o seu conjunto de sinapses que definiu o seu ego, personalidade e aquilo que você é e designa como vida. Né? Então, sem que exista estas práticas de meditação profundas para que o indivíduo saia da mente e entre no corpo, nós não conseguimos dar nenhum exercício ou prática tântrica, porque ela sempre vai ser experienciada e vivida dentro dos paradigmas que aquele indivíduo já carrega dentro de si, que fazem parte de seu ego. Então é por isso que é muito difícil você explicar em uma frase simples. Tem pessoas que falam assim, mas vai ficar com roupa, vai ficar sem roupa? É uma pergunta tão... porque a origem desta pergunta a origem dela é o paradigma do indivíduo. Então, se você é a mente maliciosa, então você não pode responder nem que sim, nem que não. Você precisa explicar um conjunto de coisas para que o indivíduo possa ressituar-se para que essa compreensão venha. Veja bem, o Tantra nunca foi compreendido. Até, por exemplo, quando da invasão mogul na Índia, os imperadores mogul
perseguiam os tântricos. Eles eram mortos com patada de elefante, botavam a cabeça do tântrico num cepo e o elefante pisava. Isso a gente está falando do quê? Invasão mogul, 1600 e pouquinho, né? O Tantra continua incompreendido até os dias de hoje. A vantagem é que existem muitas informações. Então, mais uma vez, pela enésima vez, eu digo, o Tantra não tem nenhuma ligação com a sexualidade. Entretanto, a sexualidade e a visão distorcida vem da cabeça do indivíduo, da própria ótica individual, que já vê em todas as coisas padrões maliciosos, né? E ele, muitas vezes, por projeção, ele olha com o conteúdo dele para o outro e acha que aquele outro está vendo aquela cena ou vivendo aquelas circunstâncias dentro da ótica dele. Isso é uma falta completa de empatia. Né? Então, isso já é uma projeção de você, por exemplo, observar uma cena, uma determinada prática, uma determinada experiência, e você já achar que aquelas duas pessoas estão pensando e sentindo de acordo com seus próprios padrões. E é isso que na maior parte das vezes acontece, especialmente por aquelas pessoas que nunca participaram de nenhuma prática que tenha ligação com o Tantra de uma forma legítima e original. Então é isso que acontece. E aqui nós estamos falando de uma das linhagens do Tantra, porque este nível de Tantra ele é bem neotântrico. E quando eu falo de neotântrico, eu falo de um Tantra adaptado às nossas necessidades características dentro do nosso campo sociológico. Né? Porque existem muitas linhagens de Tantra que você simplesmente vai pegar um sutra, um livro, né? um Agama, um escrito de Shiva e Parvati, e vai ficar contemplando um livro sagrado. Né? Então existem muitas linhagens de Tantra distintas e quando nós falamos de Tantra, nós falamos de uma versão um pouco mais popular adaptada à nossa realidade ocidental. E, entretanto, as pessoas ainda incorrem em enormes equívocos. Geralmente, o indivíduo que tem uma visão deturpada ou distorcida observou o Tantra através de um buraco, e esse buraco é o tamanho da sua visão do assunto e passa a classificar uma inteireza muito grande de acordo com a sua limitação, que na maior parte das vezes é sexualizada. Né? Ou seja, este é um tema intenso para descobrir, que envolve muitos medos, muitos receios. As pessoas têm muito medo de dar de encontro com a sua própria sombra e observar que, na verdade, todas essas dúvidas e esses questionamentos têm origem tão somente a sua própria sombra psicológica, não é mesmo? Em um grupo de Tantra, as pessoas elas sentem que elas vão ser obrigadas a fazer alguma coisa. Será que você poderia esclarecer isso? Em nenhum grupo de Tantra, eu posso falar pelos meus, né? Em nenhum grupo de Tantra meu, o indivíduo é obrigado a fazer absolutamente nada. Eu sempre coloco uma alegoria que é a seguinte: eu sou como um garçom que estou passando para oferecer-lhe um quitute. Que termo antigo, né? Eu ofereço um quitute para você, um brigadeirinho. Se você quiser comer, você come. Se não quiser, eu não vou ficar chateado com isso. Mas vai ser um lado um pouco quanto que desinteligente da sua parte, você iria a uma festa e não aproveitar nada. Né? Então, este aproveitamento da festa é você ter uma experiência direta com o brigadeiro. Porque quem não come brigadeiro vai ter que passar a vida inteira acreditando na versão que o outro tem sobre o brigadeiro. E isso com todas as coisas na vida nós fazemos. Muitas vezes nós não temos uma experiência direta com determinada coisa, e aí nós temos que nos valer da experiência que o outro teve, e a partir disso nós vamos criando a nossa realidade, que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso fundo de verdade. Então, por isso que nós dizemos que o Tantra sempre é uma experiência direta. E quando eu estou falando isso, ainda quem está ouvindo está pensando numa experiência sexualizada. Não adianta nada que eu fale, nada que eu fale, que quem estiver ouvindo e que não conhece o Tantra, não pense numa experiência ligada à sexualidade, porque as pessoas só pensam nisso, né? Eu posso falar aqui que eu estou passando uma bandejinha de brigadeiros e a pessoa nunca vai pensar que é uma experiência de renascimento, de morte, de transformação. Não. É uma experiência sexual que ele está oferecendo nessa sua bandejinha de brigadeirinho. As pessoas não param de pensar nisso. Possa eu fazer o que fizer ou falar o que falar. Ou seja, não adianta. Por isso que eu já até, em muitos termos mais, digamos assim, não tão explícitos, desistido de explicar esse tipo de coisa, porque não adianta. Quem não quer entender, não vai entender sob circunstância alguma. Né?
E tudo isso precisa ser reaprendido. Nós vivemos em grandes problemáticas ligadas à sexualidade, ligada aos nossos elementos básicos, das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas raivas, que permanecem encarcerados dentro de campânulas de contenção, né? Então, dentro dos trabalhos tântricos, nós vamos trabalhar com o substrato basal, que é a nossa estrutura de medo, a nossa estrutura de culpa, a nossa estrutura de raiva, para que a gente possa entrar numa esfera de meditação para poder ressignificar todos os conteúdos da nossa vida. Ou seja, aprender o Tantra é uma condição sine qua non para o crescimento do ser. Não tem como. Do contrário, tudo o que ele criar e construir vai ser uma fuga. Ele vai manter aquela sua sombra daquele jeito, não vai querer mexer porque ele não sabe o que fazer mesmo, e vai estudar técnicas esotéricas de mentalização ou de mantras como uma fuga do seu problema essencial, que é na sua experiência humana mesmo, né? Então o Tantra não trata muito de espiritualidade, as pessoas confundem tudo. Tem gente que me perguntou assim, e você vai falar sobre as vidas passadas no grupo de Tantra? Não, no grupo de Tantra não se fala de vida passada. O grupo de Tantra é existencialista, é o que vibra dentro de você agora. Não entra nenhum teorismo a respeito do universo, do conceito de Deus, de onde você veio, para onde você vai. O Tantra é absolutamente meditativo, existencialista, profundamente real e intrinsecamente ligado à sua realidade concreta, né? Então, todas essas coisas precisam ser revistas, só que precisa muita paciência. E quem está ouvindo ainda talvez esteja pensando, mas e onde é que vai o sexo nessa parte? A pessoa não vai parar de pensar nisso. E eu não tenho culpa da mente do indivíduo estar embotada com esse bug sociológico desta atual civilização, que é a mania de ver sexo em tudo, até onde não existe, e vincular o sexo com toda coisa que ela não compreende, especialmente quando você vai fazer trabalhos corporais. As pessoas têm muito medo desse tema, elas têm medo dessa sombra, não é? As pessoas têm muito medo deste tema porque elas têm muito medo de si mesmas, né? E qualquer assunto que vai levá-las a um encontro consciente, profundamente consciente consigo mesmo, ela vai ter medo. Não tem a menor dúvida. E esta sombra toda é mantida dentro do campo do fetiche. O indivíduo tem a sua sexualidade vinculada a um campo de fetiche e a um campo de possessão psicológica, sociológica, derivada dos meios nos quais ela tem a sua posse, derivada dos lugares das pessoas com as quais ela ama, que na verdade são estruturas de apego. Então o indivíduo tem uma bagunça que ele não quer mexer e ele tem medo, sobretudo, de mexer nisso tudo, visto que o pavor mais antigo do indivíduo é o pavor de ser livre. Nossa. Os indivíduos não sabem ser livres. Por isso que no decorrer do seu processo formativo, eles vão se imbuindo de uma série de títulos e rótulos para que eles possam se situar na vida. Afinal, você é quê, meu? Você é namorado, você é marido, você é amigo. Sem esse rótulo, eu não vou conseguir me relacionar com você. Nossa. Ou seja, os indivíduos não se relacionam verdadeiramente com os outros. Eles se relacionam através do limite que eu preciso colocar para que eu possa me situar, eu possa me sentir seguro. Ou seja, nós não temos experiências espirituais porque limitamos os acontecimentos e as experiências espirituais interpessoais através dos rótulos que nós exigimos, porque a nossa insegurança fala muito mais alto do que a percepção de Deus. Então, enquanto o nosso ego gritar mais forte do que essa percepção da dinâmica e da imensidão espiritual da vida, nós vamos precisar dos rótulos para definir os limites da nossa ação com o outro. E isso estará longe da inocência, isso estará longe da linguagem de Deus, porque a linguagem de Deus só consegue ser expressada, vivida, sentida e alcançada através da inocência e da liberdade. Então, enquanto não houver inocência e liberdade, o indivíduo não vai longe. E quando eu falo em liberdade, as pessoas ainda têm aquele conceito tacanho. Liberdade, então eu vou transar com todo mundo, porque é a liberdade que ela importa do conceito dos eventos de carnaval. Sim. Eu não sei, 3 dias de carnaval, vou ficar livre. Então, isso é podre. Isto é absolutamente podre, porque a liberdade é o elemento através do qual o indivíduo consegue experienciar o amor. A liberdade é o elemento através do qual o indivíduo consegue sair da caixinha de medo do qual ele se encontra para ir gradativamente ampliando seus padrões de consciência. A grande questão é que não dá para conceber a grandiosidade do Tantra com estruturas racionais podres. Sim.
Então, o grande problema da compreensão do Tantra é que as estruturas de compreensão que nós vamos desenvolvendo no decorrer da vida não são estruturas de compreensão de nada, porque as pessoas não buscam compreensão, as pessoas buscam diversão. Com certeza. Ok? E eu ainda fico indignado quando um perfil de alguém que buscou diversões a vida toda chega para mim, que viveu a vida toda buscando uma dimensão mais verdadeira e real, e vem argumentar comigo. Eu nunca passei a minha vida em festinhas, em baladas, nesse tipo de coisa. Em carnaval, nunca fui numa festinha de carnaval. Então, quando eu falo em liberdade, eu falo em liberdade da alma, não em liberdade da sombra, não em liberdade da sua franga que está dentro de você e você quer soltar franga nos dias de carnaval. Isso é muito pequeno, isso é muito baixo, isso é muito básico. E você tentar entender o Tantra com uma mente que pensa dessa forma, você nunca vai entender nada. E a maior parte das pessoas vibra nesse quanto. E eu já recebi muitas, mas muitas pessoas, e até hoje, por exemplo, que nós estamos inscrevendo pessoas para a nossa formação do começo do ano, que já as inscrições basicamente já foram concluídas, as pessoas ainda perguntam, mas e não sei o que lá ligado à sexualidade? Ou seja, não adianta eu ter gravado 10 vídeos, eu posso gravar 20, 30, 40, 50, 100, porque o indivíduo ainda vê a vida, a existência, através dos seus óculos muito mal formatados. Isto é uma pena e ainda continua sendo assim. Nós não conseguimos conceber aquilo que é infinitamente grande com uma estrutura racional infinitamente pequena. E aqui, no Brasil, eu acho que é pior. Olha, porque eu vi o comportamento de certas pessoas da Europa no que eu fui dar o curso ano passado, o comportamento é completamente diferente. Quando você fala uma determinada coisa ligada ao Tantra, muito embora nem todo mundo conceba, mas eles veem tudo isso de uma ótica completamente diferente, porque o brasileiro ele já tem uma tendência a ver o sexo em tudo. Você fala assim, vamos para um baile de zouk. Ele já pensa, baile de zouk, é aquilo que as meninas vão de mini saia e eu fico ali rebolandinho perto delas. As pessoas já sexualizam tudo. Então o problema é que a cultura do brasileiro, que vem aí já de um herói malandro. Quem era o herói do brasileiro? Macunaíma, já era um herói malandro, né? Então nós já trazemos um quantum de malandragem no qual nós tentamos encaixar todas as coisas, as mais sérias possíveis, dentro desse quantum de malandragem. E aí tudo fica meio malandroide. E o Tantra não tem nada malandroide. Nada, absolutamente nada malandroide. Entretanto, ainda é muito confundido por uma mente de natureza malandroide, com aberrações sociológicas marcusianas, que vem aí de sexualidade livre. O Tantra não trata de sexo livre, não trata de poliamorismo, não trata nada. O Tantra trata de consciência, ok? Tantra trata de consciência pura, no sentido mais destilado da asserção que esta palavra pode ter. Então, qualquer equívoco relacionado a isso não tem absolutamente nada a ver com Tantra e tem a ver com os códigos distorcidos de sua mente, que eu digo, trate de reformar isto logo, porque senão você vai ser um bobóide de 50 anos de idade. 50, 60, 70 anos de idade, tá ok? Então trate de reformar isso, porque as coisas são muito maiores do que você imagina dentro dessa sua caixinha pequenininha, que é menor do que caixinha de anel. Okay? Não é nem uma caixinha de sapato, é uma caixinha de anel. Anel infantil ainda. Ok? Então as coisas têm uma dimensão muito maior. Eu convido para que vocês entendam essas dimensões maiores, né? Se você gosta desses vídeos, dê um like. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gosta de ler os comentários, comente, escreva embaixo as coisas que são pertinentes. Eu sempre escrevo, tá bom? Mas para você ampliar a sua percepção da vida, você precisa estar com o coração aberto e com a mente inocente de uma criança. Aí sim, você enxergará montanhas muito grandes. E quando estiver subindo-as, você olhará para baixo e terá a percepção de que você viveu a vida toda dentro de uma caverna. Você não vivia, você não via a luz, né? Você vivia simplesmente pelos brilhos esporádicos de criaturas bioluminescentes. Tá bom? É isso, meus queridos. Fiquem bem. Até o nosso próximo vídeo.